Olá, muito bom ter você aqui. No Ponta a Ponta de hoje, o assunto é a atuação do Ministério Público de Minas Gerais para garantir cuidados aos animais resgatados vítimas de maus tratos e abandono. Vamos saber o que foi estabelecido pela Justiça, a pedido do MP, em Bocaiúva, no norte do estado. Os convidados presentes aqui no estúdio são Marcela Nunes de Oliveira, promotora de justiça, que trabalhou em Bocaiúva neste caso, e também o médico veterinário José Lasmar, parceiro do MP itinerante. É um prazer tê-los aqui comigo. Bom, em Bocaiúva, uma cadela foi resgatada em situação de maus tratos. Vamos conhecer a Pretinha. A cadela pretinha foi resgatada no quintal de uma casa, com características insalubres. A operação teve a participação das polícias militar e civil e da Comissão de Direito Animal da OAB de Bocaiúva. Ela ficou em um abrigo improvisado, sem todos os cuidados necessários, apesar do apoio da sociedade civil, até que o MP-MG entrou em ação. Marcela, o MP entrou em ação e o que estabeleceu para o bem da Pretinha? Olá, Cris. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui participando do programa Ponta a Ponta da TV MP e na companhia do Dr. Lasmar, que é um colaborador do MP itinerante. Nesse caso, Pretinha, ele foi deflagrado em maio desse ano, 2023. Foi constatada uma situação de maus tratos em que ela e mais duas cadelas se encontravam no quintal de uma residência, realmente em situação absolutamente insalubre. Seu bem-estar não era observado. Então, ela foi resgatada pela polícia, só que a partir daí nos vimos diante de um outro problema. Não havia um local adequado para destinar a cadela pretinha. Muito embora a lei de crimes ambientais estabeleça que é uma obrigação a apreensão do animal vítima de maus tratos e a sua destinação a um local adequado, sob a responsabilidade de um técnico que seja responsável por esse animal. Então, diante disso, eu me vi obrigada a atuar e de forma breve para garantir que a sua saúde fosse preservada. Então, eu entrei com uma ação judicial junto da coordenadoria, a doutora Luciana Imaculada e a doutora Neilisa Cardoso ajuizaram essa ação comigo. Nós formulamos a petição inicial em conjunto e fizemos um pedido de tutela cautelar antecedente, que foi distribuído à primeira vara civil da comarca de Bocaiúva. O juiz do caso foi o Dr. Rodrigo Cunioche, e ele acolheu o pedido do Ministério Público e determinou que o município de Bocaiúva fosse obrigado a acolher a cadela pretinha e a fornecer todos os cuidados médico-veterinários e outros cuidados necessários para garantir o seu bem-estar. E o juiz estendeu, a pedido do Ministério Público, essa determinação para todos os outros animais resgatados em situação de maus tratos e também em situação de abandono. A gente agora já tem imagens da Pretinha com a carinha bem boa. Vamos ver a carinha dela? Vamos. Aí. Ela está bem agora, né? Agora ela está bem, ela foi acolhida, ela está num lar temporário de uma família e lá ela tem contato com outros animais. Eu mesma já a visitei pessoalmente e posso dizer que ela tem sido bem cuidada e a prefeitura agora, por força dessa decisão, tem prestado os cuidados. Ela vai iniciar um tratamento de saúde agora, porque em razão da situação de maus tratos anterior, ela ainda se encontra com a saúde debilitada e o Ministério Público, então, continua acompanhando o caso de perto para garantir a recuperação de sua saúde e que ela viva com dignidade. Agora, o importante, eu acho, dessa decisão é que ela é extensiva a todos os animais resgatados vítimas de maus tratos. Isso Exatamente. É muito importante, né? Sim. E agora basta a verificação de qualquer situação de maus tratos, que agora a Prefeitura precisa atuar, caso contrário o Ministério Público vai entrar com cumprimento de sentença para cada caso, mas sim, agora ela é extensiva e em razão dela a gente já vê o município de Bocaiúva se movimentando para a criação de um centro de acolhimento temporário de animais, porque desde a decisão o município já teve que recolher, no mínimo, que se tem notícias, 5 animais. Então, a demanda vai existir. Depois dessa atuação do Ministério Público, a demanda cresceu, as pessoas tomaram conhecimento de que algo vem sendo feito. Então, essa demanda tende a crescer. Então, o município já está se movimentando
para tentar atender essa demanda. É um marco para o município essa decisão? É um marco, Cris, porque não vinha sendo desempenhada nenhuma política pública voltada ao bem-estar animal, absolutamente nenhuma. Então agora ele tem realmente se movimentado e eu acho que o marco decorre também do fato de que a partir do momento em que há uma decisão judicial reconhecendo que aquilo é importante, isso comunica algo para a sociedade, isso comunica que os animais são importantes, que eles têm valor, que eles não são meras coisas como se entendia. Tanto é que hoje a gente tem uma lei aqui no estado de Minas Gerais, do ano de 2020, que prevê os animais como sujeitos de direito despersonificados. Nós vamos falar mais para frente sobre essa Sim. lei. Doutor Lasmar, como identificar, então, situações de maus tratos? Essas situações de maus tratos envolvem apenas a violência? Não, a identificar situações de maus tratos pode vir desde uma necessidade de um perito, né, quando o caso é judicial, né, o promotor, o juiz designa um perito para atuar, até o próprio leigo consegue identificar. Por exemplo, o animal abaixo do peso, magro, igual estava a pretinha, né, olhando para ela a gente já consegue ver que ela estava em péssimo estado, né, nutricional, né. O local onde ela vivia, insalubre, cheio de entulho, né, o animal com pulga e com carrapato, sem poder locomover, sem ter espaço para locomoção. Então, pode ser necessário um perito criminal para determinar se tem maus tratos ou mesmo a própria população, num caso desse da pretinha, foi capaz de identificar. Queria que o senhor falasse também da importância de ações educativas e conscientização da população em relação às causas animais. Educação, eu sempre falo que é a base de tudo, né? A educação, ela é libertadora, né? Sem a educação, se a gente não tiver educação, a gente não tem nada, absolutamente nada, né? Ela é libertadora e todos os movimentos de direito animais sabem disso e atuam nessa área porque sabem da importância da educação. Um exemplo muito simples. Uma criança que nasceu lá em Bocaiúva e viu a vida inteira um animal preso na corrente, um cachorro preso na corrente. Como que ele vai entender que aquilo é uma crueldade, que aquilo beira o pecado? Um animalzinho que é igual um cão que precisa de cheirar, que é um animal explorador, desbravador, passar a vida preso na corrente, se ele não for educado. Como que essa criança que viu um cavalo sendo espancado, puxando uma carroça a vida toda, nasceu e viu aquilo, não vai compreender quão sensível é aquele cavalo, que ele pode morrer por causa de cólica. Um cavalo é tão sensível que pode morrer por causa de cólica. Então, a educação é a base de tudo. A gente faz, então, agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre os avanços da lei contra maus tratos aos animais. É rápido. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao Ponta a Ponta, hoje falando sobre a atuação do MPMG em Bocaiúva para garantir cuidados aos animais vítimas de maus tratos e abandono. Doutora Marcela, há em Bocaiúva políticas públicas para o controle populacional de animais? Então, Cris, foi celebrado um termo de compromisso positivo no ano de 2021, em que o município se obrigou perante o Ministério Público a adotar medidas de controle populacional, de castração e esterilização de 10% da população de cães e gatos ao ano, e também a promover outras medidas, como, por exemplo, o registro e a identificação dos animais, a vacinação para controle de doenças e também de promoção da educação ambiental. Então, esse TAC ele está em processo de cumprimento,
Tive notícia de que vai haver um mutirão de castração lá agora em setembro de 2023 e há uma previsão de castração de aproximadamente 600 animais. Então, é uma política pública que tem se iniciado e ainda está numa fase, né, inicial, mas o prognóstico é bom e eu acredito que essa medida vai fazer com que a um médio prazo a gente verifique uma situação melhor, porque atualmente existe muito animal em situação de rua. Isso me chamou muita atenção. No dia em que eu cheguei em Bocaiúva, em 6 de junho de 2022, me chamou a atenção o número de animais em situação de rua. Doutor Lasmar, a castração é uma medida importante, né? Extremamente importante. Junto com o trabalho de posse responsável, junto com o trabalho de educação que a gente falou no outro bloco, o controle populacional é indispensável. Doutora Marcela, em relação à lei contra maus tratos aos animais, o que essa lei estabelece? E houve avanço? Sim, Cris. Essa lei, ela é da década de 90, a Lei de Crimes Ambientais, prevê como crime o ato de praticar abuso, maus tratos, mutilar animais domésticos e exóticos, silvestres, qualquer espécie. A pena que é ainda muito pequena, de detenção de 3 meses a 1 ano, mas a gente verificou um avanço no ano de 2020 com a Lei Sanção. Essa lei decorreu de um caso de maus tratos praticados contra o animal Sansão, aqui no estado de Minas Gerais. E em 2020, essa lei aumentou a pena do crime de maus tratos quando praticado contra cães e gatos. A pena nesses casos passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos. Então, apesar da gente ver um especismo, porque essa lei prestigia apenas 2 espécies, cães e gatos, ainda assim é um avanço importante, porque essa pena mais elevada, ela impede a concessão de alguns benefícios, como, por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo. Então, a gente já vê um avanço nesse sentido na legislação. Qual foi o aumento aí dessa pena? Era quanto e passou para? Era de 3 meses a 1 ano, e aí, no caso de cães e gatos, passou a ser de 2 anos a 5 anos. Quais seriam outras medidas importantes que essa lei não estabelece? Vocês conseguem me dizer, assim, o que poderia ter nessa lei que ainda não tem e que seria importante? Eu acho que a lei foi muito interessante porque agora ela é capaz de prender, né? Exatamente. A pessoa é presa. Exatamente. Entendeu? É crime, presa, então? É crime, não, de prisão, né? O promotor consegue... Já era crime. Só que como a pena era baixa, se a pessoa era presa em flagrante, ela era presa em flagrante e assinasse um termo de comparecimento no juizado especial, ela já seria imediatamente solta. Agora não. E agora não. Mas aí o que eu vejo que poderia modificar é justamente estender essa pena mais alta às outras espécies. Porque às outras espécies ainda se aplica essa pena menor. Doutor Lasmar, o senhor é parceiro do MP, né? Participa do MP itinerante, realizando atendimentos veterinários pelo Estado. É comum esse crime em Minas, esses maus tratos? Pela sua experiência viajando com o MP itinerante? Infelizmente, Cris, é muito comum o abandono, tanto dentro de casa, que é um abandono terrível, que é um abandono invisível, igual essa cachorrinha, ela estava abandonada dentro da casa, como também um abandono na rua, até impressionante de cidade para cidade. Cidades que pegam animais e abandonam em outra cidade. Como Chega assim? a ser esse absurdo. Para não ter os animais de rua na cidade deles, eles levam para outra cidade. Então, esse tipo de crime de abandono, tanto dentro de casa quanto fora de casa, é extremamente comum. Agora, por outro lado, a gente está muito feliz porque os promotores hoje estão tomando uma visão muito importante sobre isso. Tem muito promotor nessas instâncias, nessas comarcas, preocupado com a vida animal. A gente tem aqui a Coordenadoria Estadual de Defesa Animal com um trabalho maravilhoso e tem ajudado muito nisso, mas infelizmente ainda é muito comum. Quais são os animais mais maltratados? Eu diria que os 2 animais mais maltratados o cão e o cavalo. O cão é muito mais domesticado do que o gato, ele precisa muito mais da gente do que o gato. O gato ainda é capaz de procurar alimento por conta própria, o cão doméstico já não é mais. E o cavalo, pela forma de trabalho que é imposto a ele, né? Sem alimento,
puxando peso excessivo, machucado, e esquece que é um animal extremamente sensível. Então, são os dois animais, os cães e os cavalos. As principais violências são essas, então, Com os né? dois animais. É. A senhora percebeu, a senhora comentou, estou assustada com o número de animais soltos e maltratados em Bocaiúva, né? Eram cachorros. Cachorros. São maioria cachorros, mas também cavalos. É comum a gente verificar lá em Bocaiúva mesmo, no norte de Minas em geral eu tenho percebido isso. Não conheço outras regiões do estado ainda, mas é comum uma prática das pessoas prenderem a pata dos cavalos com correntes, não é? A língua. Tem histórico aqui que o cavalo foi preso pela língua, com um fio na língua. Será que no interior a violência é maior que na capital? Quanto menos desenvolvida a sociedade, menor esclarecimento, menor a educação, maior a violência. Quanto mais desenvolvida a sociedade, isso caminha junto com a educação, menor a violência. Eu não sei se eu diria, em termos estatísticos, quanto que seria essa diferença, mas com certeza a educação anda junto com a qualidade de vida dos animais. Queria que você falasse um pouquinho da experiência no MP itinerante. A experiência é muito satisfatória. O Ministério Público está de parabéns, né? Nós, veterinários, nós, protetores de animais, temos uma satisfação muito grande de estar em Minas Gerais, particularmente, por causa da atuação do nosso Ministério Público. Agora, com essa ideia do MP itinerante, levar um veterinário é uma preocupação maior com a vida animal. A gente tem que entender que a valorização da vida é como um todo. Não tem jeito de eu valorizar a vida de uma criança, de uma pessoa, se eu não valorizo a vida de um ser indefeso igual ao animal. Um ganhador do Prêmio Nobel de 58 falou isso. Né? Quando a gente entender que a pessoa que valoriza um ser menor, um vegetal, um animal, ame a esse ser, ele não vai precisar de ser ensinado a amar o seu semelhante. Então, é isso que o MP itinerante está fazendo, é de uma valia, é de uma satisfação muito grande. A gente faz mais um breve intervalo. Na volta, vamos conhecer as ações da Coordenadoria de Defesa dos Animais do MPMG. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Ponta a Ponta está de volta e hoje o tema são as ações do MP em defesa da fauna. Doutora Marcela, como é a atuação da Coordenadoria de Defesa dos Animais do MPMG? Cris, a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais é uma iniciativa inédita no cenário do Ministério Público Nacional. Foi a primeira coordenadoria especializada voltada aos animais do Ministério Público. Se iniciou como um grupo no ano de 2011 e se tornou uma coordenadoria em 2017. E a sua atuação é num sentido de prestar apoio aos promotores de justiça, curadores do meio ambiente, para que a gente consiga ter uma atuação uniforme, efetiva, porque a coordenadoria conta com um pessoal especializado e técnico para nos ajudar. Por exemplo, há um médico veterinário que nos ajuda, que elabora laudos, existe o corpo jurídico que nos ajuda na elaboração de termos de acordo, de minutas, de ações. Então, existe todo esse apoio que é prestado aos promotores de justiça pela coordenadoria, que hoje é coordenada, hoje sempre foi, na verdade, coordenada pela doutora Luciana Imaculada. Qual que é a maior demanda? A maior demanda hoje, eu vejo, como o maior projeto da coordenadoria, o PRODEVIDA, que é o Programa Regional de Defesa à Vida Animal. É um termo de compromisso positivo, esse que foi assinado lá em Bocaiúva, até mesmo pelo colega que me antecedeu lá. Esse programa, ele prevê essas medidas de controle populacional, de educação, de imunização dos animais e já abrange mais de 200 municípios aqui em Minas Gerais. Então, é um programa de bastante sucesso da coordenadoria. Nesse caso, lá em Bocaiúva, a coordenadoria também teve uma ação importante, né? Sim, eu sempre atuo em conjunto com a coordenadoria.
a ajuda deles é essencial. Tanto no caso da Pretinha, houve esse acompanhamento muito próximo por parte da coordenadoria, e também nesse caso do Prodevida, nesse último mês que eu permaneci em Bocaiúva, eu tentei estender esse Prodevida e fazer com que os outros municípios da comarca, são outros 4 municípios, assinassem também esse termo. Houve o apoio da coordenadoria, a doutora Luciana fez as reuniões com os representantes dos municípios, e aí estamos tentando avançar na celebração desse acordo para que mais municípios possam aderir a esse programa. E tem uma carência maior em alguns municípios, uma demanda maior em cada região do estado? A senhora percebe isso? Percebo. Por exemplo, lá em Bocaiúva mesmo, ainda não há em nenhum dos municípios nenhuma política pública, ainda não há um centro de acolhimento. Eu percebo sim, mas assim, eu não posso dizer em relação ainda a outros municípios que eu não conheço a realidade, mas essa ação tem se estendendo cada vez mais e tem sido um sucesso. Doutor Lasmar, quais são as consequências de um município que não tem um olhar voltado para os animais de rua? Então, Cris, só para complementar o que a doutora falou, Minas Gerais é referência no Brasil e eu posso quase te dizer que no mundo em termos de legislação animal. Né? As promotorias, a SEDA, a doutora Luciana, os promotores de justiça estão aqui na vanguarda no mundo em termos de legislação. A gente está muito bem servido e a gente está muito grato ao trabalho deles aqui. As consequências são várias. Existe uma consequência prática, mesmo aquelas pessoas que não gostam tanto dos animais, não têm tanta afinidade, querem que isso aconteça. Por quê? Você é um motoqueiro, você não quer cair atropelando um animal de rua. Você é uma pessoa que tem medo de cachorro, você não quer ser mordido por um cachorro de rua. Você não quer ter uma doença transmitida por um animal, né, como uma raiva ou uma esporotricose, que hoje está muito comum com os felinos. Então tem essa questão prática e tem também uma outra questão mais subjetiva, que é o valor à vida. Você vive numa cidade onde você vê animais, igual o último MP itinerante a gente estava, uma cachorrinha que há 1 ano estava dormindo debaixo de um carro com feridas de miíases, ela literalmente sofrendo horrores. Aquilo passa a ser uma coisa normal para a sociedade. Passam as crianças e vê aquela cachorrinha abandonada, magra, completamente abandonada, num sofrimento intenso. O que acontece para a educação dessa criança? Então, não existe um município com um desenvolvimento interessante, bacana, onde você encontra animais de rua. É uma questão de saúde pública, né? Com certeza, absoluta. É a questão, isso é zero dúvida, é questão de saúde pública, é a questão de educação humanitária, é a questão de conscientização do valor de toda forma de vida é importante. Doutora Marcelo, como deve ser feita, então, a abordagem adequada de recolhimento desses animais maltratados? Cris, esse recolhimento ele deve sempre ter uma atenção especial ao bem-estar do animal, em se tratando de um animal vítima de maus tratos. E também animais abandonados, é importante que ele seja encaminhado a um tratamento, a uma consulta, um atendimento médico veterinário para verificar a sua situação de saúde. Em se tratando de crime, esse atendimento é importante até mesmo para que seja elaborado um relatório médico veterinário que vai auxiliar depois, vai servir como uma prova dos maus tratos no processo criminal. É muito importante também que essa atuação seja rápida, seja efetiva e que esse animal seja retirado da guarda do tutor ou da pessoa que praticou o crime de maus tratos, mas é sempre isso, é uma ação voltada a garantir o bem-estar e a vida daquele animal. Doutor Lasmar, dá dicas para a gente, quando a gente encontrar um animal maltratado, assim, de primeiro socorro, assim, o que a gente pode fazer? Muito importante a sua pergunta, porque se você não tem muita experiência, tem que ter cuidado. Não é? Você está cheio de boas intenções, de amor, de compaixão, você viu um animal abandonado da rua, se você não tem experiência, tenha cuidado a abordar esse animal, porque ele pode estar sentindo dor e sem querer te agredir. Então, hoje a gente não tem centros públicos de acolhimento. Então você vai ter que pegar esse animal,
encaminhar para uma clínica veterinária ou para um consultório veterinário, receber ali os primeiros socorros, a primeira ajuda e depois, com todas essas dificuldades que foram demonstradas aqui, levar ele para um lar temporário até conseguir uma adoção. Doutora Marcela, como denunciar o crime de maus tratos aos animais? A denúncia, como todo crime, a gente deve comunicar à polícia militar. É importante que a pessoa que tome conhecimento dessa situação de maus tratos, ela comunique à polícia e forneça o maior número de provas possível, nome de testemunha, fotografias, vídeos, tudo isso vai facilitar o trabalho da polícia e também do Ministério Público. É possível também que essa denúncia seja feita diretamente ao Ministério Público, presencialmente, ou por meio da ouvidoria do Ministério Público, que também é uma forma de recebimento de representações. E apenas em relação a essa questão da apreensão, é importante destacar uma ação, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 640, em que ficou estabelecido que não é permitido, não é constitucional a prática de abate de animais em situação de maus tratos. Então, deve ser garantido o direito à vida desse animal. E também em relação a essa questão do enfrentamento ao crime, a polícia, uma vez tomando conhecimento desse crime de maus tratos, ela deve atuar. E o que pode ser feito, aí até mesmo por parte do Ministério Público, eu vinha desenvolvendo isso em Bocaiúva, uma integração entre os órgãos públicos incumbidos da segurança pública com o fornecimento, por exemplo, de checklists, que aí o próprio policial, no momento da abordagem, ele pode preencher um checklist com indicadores de conforto, indicadores nutricionais, de saúde e comportamentais daquele animal. Tudo isso vai ajudar depois no processo criminal para garantir o sucesso daquela ação. É um diagnóstico de maus tratos, como a sua pergunta anterior. Muitas vezes pode ser difícil dar um diagnóstico de maus tratos. Com isso, facilitou bastante os agentes públicos, mais uma vez. Agradeço as informações, agradeço a presença de vocês e agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.